As apostas online ou bets estão se tornando cada vez mais populares em Moçambique. Estão nos celulares, nas conversas de bar, nos grupos de WhatsApp, até nas ruas. Mas será que você já parou para pensar no impacto disso no seu bolso, na sua rotina financeira e até no seu futuro? E se tiver filhos, e no futuro dos seus filhos? Neste vídeo vamos falar sobre como as bets podem influenciar e até destruir sua saúde financeira. O que você pode fazer para se proteger? O que são bets? As bets são plataformas de apostas esportivas online. Você escolhe um evento esportivo, faz sua previsão, aposta um valor e, se acertar, recebe um pagamento com base nos odds, que são as probabilidades daquele resultado acontecer. Em Moçambique, plataformas como XXXYZ, todos nós conhecemos, não vou citar os nomes por causa da publicidade, são bastante utilizadas. O atrativo está no fato de que, em alguns cliques, é possível multiplicar pequenas quantias, mas o que muitos ignoram é que, por trás dessa diversão, existe um sistema desenhado para que você perca mais do que ganhe. Popularização das bets em Moçambique. As bets se espalharam pelo país em uma velocidade impressionante, e isso não é por acaso. Vários fatores explicam isso: crescimento do acesso à internet, desemprego, desejo de enriquecer rápido, influência dos próprios amigos e redes sociais. Em bairros urbanos e zonas rurais, jovens falam mais de aposta do que de poupança. A cada jogo de futebol cresce o número de apostadores, mesmo sem conhecimento técnico. Além disso, alguns influenciadores promovem plataformas em troca de comissão, gerando a ilusão de que é algo comum e seguro. Como as bets afetam as finanças pessoais? O impacto real nas finanças pessoais pode ser devastador. Mesmo quem aposta só 50 meticais por semana acaba criando um hábito que, com o tempo, vira prejuízo. E quais são esses principais efeitos negativos? Um deles é a perda do controle sobre os gastos. Um dos vídeos do canal nós falamos sobre o orçamento. É necessário cumprir o nosso orçamento. Fazer o orçamento é necessário para saber quanto iremos gastar no mês e quanto devemos investir ou poupar. Então, nós devemos saber quais são os nossos ativos, os nossos passivos, o que é que sai e o que entra, quais são os nossos recursos e quais são as nossas despesas. Isso é necessário para que tenhamos uma estabilidade financeira. 2. Uso de salário ou rendimento essencial para apostas. O nosso rendimento deve ser repartido. Como disse anteriormente, é necessário que nós façamos um orçamento para saber o que fazer com o nosso salário ou nossos rendimentos, pois alguns de nós têm outras fontes de rendimento para além do salário. Então, é necessário que nós tenhamos o entendimento de que esse valor que adquirimos ao longo do mês não deve ser na totalidade usado para apostas. Deve ser usado uma parte para as nossas necessidades, para os nossos custos fixos e para outras despesas, e principalmente para o nosso futuro. É necessário que nós tenhamos o hábito de investir para as nossas necessidades futuras, para a nossa aposentadoria. E devemos fazer isso agora, enquanto ainda temos saúde e tempo. 3. Endividamento para tentar recuperar perdas. Muitos apostadores, para tentar recuperar aquilo que são as suas perdas que tiveram, pois não tendo dinheiro para as suas necessidades básicas, recorrem a endividamento, a pedir emprestado valores, talvez para um familiar próximo, talvez para o banco mais próximo. Isso causando endividamento, pois uma dívida provoca outra e outra e outra. Aqui no nosso canal deixamos um vídeo que fala sobre dívidas. Se tiver tempo, vá assistir. 4. Comprometimento de prioridades, renda, alimentação, escola dos filhos. No ponto número 2, que falamos sobre o uso do salário ou rendimento essencial para apostas, afeta esta área. As nossas ações têm consequências
não para nós apenas, mas para os nossos familiares, para a nossa família. Imaginemos um homem, o João, tem 2 filhos, casado com a Maria. A Maria e o João trabalham. A Maria e o João sentaram, fizeram seu orçamento mensal e decidiu-se que uma parte do salário do João seria para pagar a mensalidade dos seus filhos. A Maria fica responsável de pagar a renda e fazer o rancho. E o que sobrar, eles investem. Entretanto, o João, quando recebe o seu salário, não cumpre com o que foi acordado. Leva o valor e coloca tudo em apostas. Coloca tudo nas bets, confiando ter um retorno de 100% do valor. E todos os seus 15 mil meticais acabam perdidos, porque ele perde. E parte do seu salário era para pagar a escola dos meninos. Não cumpre com esse compromisso. Deveria ser uma prioridade. E o João e a Maria vivem de renda. Estão numa casa alugada. É necessário, no dia 30 daquele mês, pagar a renda. Além de pagar a renda, é necessário fazer o rancho. Mas agora que o João levou todo o seu salário e colocou nas bets, o que será dessa família? Deixe ficar nos comentários qual é a solução para essa família. O maior perigo das apostas não está só no dinheiro perdido, mas no comportamento que elas criam. Muitos apostadores não percebem que estão viciados. A adrenalina da aposta, a esperança de recuperar perdas e os pequenos ganhos criam um ciclo viciante. Esse tipo de vício é silencioso. O apostador não apresenta sinais externos, como no álcool ou drogas ilícitas, mas internamente há angústia, ansiedade, impulsividade e até depressão. O apostador continua apostando porque o cérebro liberta dopamina, o que causa a necessidade de continuamente estar apostando. Oportunidade ou ilusão? Será que existe um lado positivo nas bets? Alguns dizem que sim, principalmente os apostadores. Outros dizem é entretenimento. Outros afirmam que conseguiram ganhos, mas é preciso ter muito cuidado. Quem aposta por diversão, com valores controlados e limites definidos, pode não se prejudicar, porque você separa um valor específico para as apostas. Mas a verdade é que a maioria das pessoas em Moçambique e no mundo todo apostam por necessidade, por esperança de lucro, não por lazer. E quando esse é o motivo, o risco é muito maior. Como evitar o colapso financeiro? Falamos especificamente para pessoas que já apostam, que veem a aposta como algo esportivo. Não a Loma Finanças, nenhum de nós concorda com o hábito de apostas. Entretanto, sabemos que não falamos apenas para esse grupo de pessoas. Falamos com muitas pessoas que têm diversos hábitos e costumes. Então, para proteger as suas finanças, pois sabemos que não falamos apenas com um determinado público, apelamos à compreensão de todos que nos ouvem e que nos assistem, para que entendam bem este promenor. Se você já aposta ou conhece alguém que está nesse mundo, aqui vão algumas dicas práticas para evitar o pior. 1. Estabeleça um limite máximo mensal de apostas. Separe um valor específico para as apostas. 2. Nunca use dinheiro reservado para necessidades básicas. 3. Anote todas as apostas que faz. Transparência é essencial. Por que anotar? Porque dessa forma você vai conseguir perceber se teve ganhos realmente ou se é melhor abandonar essa prática. 4. Use apps de controle financeiro. No nosso site deixamos alguns aplicativos que vocês podem usar para controlar as vossas finanças. Inclusive nós temos a nossa calculadora de orçamento. 5. Não tente recuperar perdas. Essa é a armadilha. Se perdeu, não tente recuperar esse valor. Move on. Se sentir dificuldade em parar, procure ajuda. Quer seja de um familiar, quer seja de alguém próximo ou ajuda médica. Porque o vício destrói não somente o viciado, destrói a família. 7. Reflita.
Você está se divertindo ou tentando escapar de algo? Esses são os pontos essenciais para aqueles que apostam ou conhecem alguém que aposta. Então, preste atenção principalmente no porquê de estar apostando. As bets chegarão para ficar, infelizmente para uns e felizmente para outros, mas você pode decidir como elas vão impactar sua vida. Não existe aposta segura, não existe. Por isso chama-se jogo de azar. O dinheiro não deve mandar em nós. Nós é que devemos controlar o nosso dinheiro. E não devemos chegar no final do mês sem saber para onde foi o nosso salário, onde foi o nosso rendimento. Então, a liberdade financeira vale mais do que qualquer odd. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que você notou que está a passar por algum transtorno ou alguma necessidade de constantemente estar a apostar, para que procure ajuda. Caso seja você, procure a ajuda de alguém próximo, um familiar. Se pretende começar a apostar, reveja as nossas dicas para fazê-lo de forma segura. Se esse conteúdo não foi agradável para si, pedimos imensas desculpas, mas necessário era que trouxéssemos esse tema pela influência que as bets estão a ter atualmente na nossa sociedade. Precisamos alertar a todos. Inscreva-se no nosso canal para mais vídeos sobre finanças pessoais em Moçambique e ajude a espalhar educação financeira onde ela mais falta. Infelizmente, o índice de educação financeira em Moçambique é muito baixo mesmo. E ajude a mudar isso. E não deixe de deixar o seu like. Até a próxima.